Graça e paz, irmãos. Hoje, na reflexão dessa semana, eu quero trazer um conceito para vocês que nós ouvimos muito, mas talvez ainda não entendemos o que ele significa no seu sentido mais pleno. A Bíblia diz, principalmente nas cartas paulinas, o conceito de que o justo viverá pela fé. Paulo falou isso na carta aos Romanos, também aos Gálatas. O autor aos Hebreus, possivelmente Paulo, também falou sobre isso. Mas esse conceito não foi uma criação de Paulo. Na verdade, ele é uma citação do profeta Abacuque, do Antigo Testamento. Abacuque 2, verso 4, vai dizer isso. E é interessante que não foi o profeta que chegou a essa conclusão, mas isso veio como uma revelação do próprio Deus. Deus disse assim: o justo deve viver pela fé. Isso é, na verdade, uma ordenança. O justo viverá pela fé. O justo deve viver pela fé. Isso é uma ordenança vinda do próprio Deus. E o que isso se aplica para nós hoje? Se aplica que todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, o nosso padrão de vida, o que nós fazemos ou não fazemos, como vivemos em todos os aspectos, tem que ser baseado na fé em Cristo, na fé em Deus, na fé na palavra, né, na Santa Escritura. E eu gostaria de contar um testemunho que ocorreu comigo há algumas semanas, que exemplifica um pouco isso. Né? Eu deixei o carro estacionado na calçada aqui da minha rua para poder lavar a garagem e depois esqueci de guardar. E quando eu lembrei de guardar já era de noite. E aí eu já, com a roupa de dormir, né, saí ali na calçada, quase em frente à minha casa, só com a chave do carro na mão. E entrei no carro e o carro, na hora de ligar, ele não pegava. Como eu já tinha dado isso outras vezes, e o problema era quando faz uma mudança brusca de álcool para gasolina ou vice-versa, eu já tinha meio que me acostumado com isso e deixava de tirar o carro no tranco, né? Para poder o carro pegar, dava uma voltinha no quarteirão e aí ele voltava ao normal. E dessa vez eu pensei em fazer a mesma coisa. E deixei o carro descer a ladeira, né? Minha rua é uma descidinha. E tentei tirar no tranco uma vez, não deu certo, e o carro continuou descendo, e eu tentei a segunda, a terceira, a quarta vez, até que quando eu vi eu já estava a uns 4, 5 quarteirões de casa. O carro não pegou de jeito nenhum. Eu sem carteira, sem celular, né? Eu acabei caindo numa rua que ela a topografia dela acaba fazendo assim um buraco. Então ela, para os dois lados era subida, né? E então o carro ficou preso ali, né? E eu pensando assim, agora, o que eu vou fazer? Porque o meu carro está sem seguro, eu deixar ele trancado, o máximo que eu posso fazer é deixar ele trancado aqui, né, estacionado e voltar para casa, mas eu não quero deixar o carro aqui, né, é perigoso. E nessa hora em que tudo que eu podia fazer humanamente estava esgotado, eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E interessante que menos de um minuto depois que eu fiz essa oração, eu vi uma luz alta de um carro chegando na rua que eu estava. Era uma rua até bem vazia. E desceu, o carro abriu a porta, saiu uma pessoa dizendo assim: você precisa de ajuda? E eu falei sim. E aí a pessoa era um mecânico, entendia bem de carro. O carro dele era um Jeep, que já tinha todas as ferramentas lá no porta-malas, ali dentro do carro, né? Inclusive ele tinha até os cabos para poder guinchar o carro e levar embora, né? E aí ele deu uma mexida no carro, viu que não era a bateria o problema e falou assim: então eu vou
você mora aqui perto? Eu falei, sim, alguns quarteirões aqui para cima. E aí ele prendeu o meu carro no cabo e levou, guinchando ele até a minha casa, né? Depois ainda me ajudou a empurrar para guardar o carro na garagem. E eu agradeci ele, aproveitei a oportunidade, dei de presente para ele uma coleção dos meus livros, né? E foi a ajuda que Deus me proveu, né? Um desconhecido, durante a noite, né? Numa cidade violenta aqui como São Paulo, e Deus me deu essa ajuda, esse socorro, esse livramento, né? Mas a bênção não acaba aqui, tá? Isso foi uma sexta-feira, né? Aí no dia seguinte, sábado, o carro ainda estava quebrado, só estava na garagem. Eu fui a pé até o mecânico, contei o que aconteceu, ver se ele podia vir até a minha casa para dar uma olhada. Ele falou, isso aí é problema de autoelétrico, você vai ter que ir no autoelétrico. Aí ele me indicou um autoelétrico mais para frente, eu fui lá. Quando eu cheguei, a oficina estava lotada. Ele falou assim, ó, nem sábado hoje, né, o dia que eu fui lá, nem domingo, eu só vou poder ir lá segunda-feira. Aí eu, ok, né. Aí quando eu voltei para casa, veio na minha mente, assim, que muitos anos atrás, um colega meu que trabalha em autopeças, ele falou para mim assim, ó, quando o carro der essas travadas, você desconecta os dois plugs do cabo da bateria, liga um no outro, né, e deixa ele uns 5 minutos ligado assim, fechando o circuito, que isso faz ele reiniciar o sistema, quando a placa fica com problema, né. Aí eu pensei assim, tá bom, vou fazer isso, vou tentar ver o que acontece, né. E aí eu fiz isso, depois coloquei de volta na bateria e quando eu fui ligar para testar, o carro ligou na primeira. Perfeitamente, sem problema nenhum, né? E está funcionando até hoje, já há um mês mais ou menos, nunca mais deu esse problema. Então, além da bênção do livramento, né, de não ter o carro roubado, de ter tido uma ajuda gratuita, sem ter que pagar um guincho, nada, eu não tive que pagar nem mecânico, porque o carro praticamente voltou a funcionar sozinho, sem eu fazer praticamente nada. Né? Então eu glorifico a Deus e quis testemunhar essa bênção para dizer que muitas vezes a gente tem essa tendência de querer levar a Deus só coisas grandes, né? Só o impossível para nós. E eu creio que não, que Deus é um pai, e o pai sempre vai querer ajudar o seu filho. É lógico que ele vai querer que a gente faça a nossa parte também, mas quando fica difícil para nós, ele quer nos ajudar. Então nós devemos levar tudo a Deus, né? Como Pedro diz em sua carta, derrame sobre Deus toda a sua ansiedade, os seus problemas, as suas dificuldades, e Ele vai te ajudar. Como um pai sempre se alegra em poder ajudar um filho, né? E esse é o testemunho que eu quero deixar para o devocional dessa semana. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.